Cafezinho no STJ Podcast. Então, primeiro eu quero dar boas-vindas, né, à Aline Dourado, né, um colega aí de muitos anos. Agradecer realmente aí ter aceitado o convite para a gente, né, dialogar com calma, né? A gente geralmente está corrido, né? Se encontra corrido, mal dá tempo de falar, né, de algum tema ou outro com mais profundidade. Então, essa é a ideia, né, de aproveitar o conhecimento aqui, né, de vocês, de forma mais calma, um papo mais tranquilo, um papo descontraído, para que a gente possa conversar sobre a realidade hoje da repercussão geral, o gerenciamento de precedentes e inteligência artificial, né? A Aline tem vasta experiência, né, de Supremo e hoje ocupa, né, como subsecretária de gerenciamento de precedentes. Estou anotando aqui, precedentes do Supremo. Então, vamos fazer uma troca muito interessante aqui sobre o estado da repercussão geral com gerenciamento e inteligência artificial no Supremo hoje, né? Porque não é realmente um conhecimento que está nos livros, né? A Aline que estuda, né? Até o perfil dela estudando precedentes, deve perceber isso, né? Que é difícil encontrar um conhecimento tão direcionado, tão objetivo em algum material, né, Aline? É verdade. Eu, primeiramente, quero agradecer o convite, dizer que admiro essa iniciativa, acho que é importantíssimo a gente ter esses momentos de difusão da informação, principalmente no que toca às questões que você vem apresentando. Eu sei que você gosta de processo estrutural, agora também com repercussão geral, gestão de precedentes. Então, eu quero parabenizá-lo por essa iniciativa. O Paulo é um amigo de longa data, como ele mesmo adiantou, depois a gente vai aprofundar esses detalhes, mas em relação à temática desta noite, né, a gente vai falar de repercussão geral, falar um pouquinho sobre inteligência artificial e gestão de precedentes, como o Paulo já adiantou. A minha experiência, ela está focada muito na prática e eu acho fantástico mesmo a abertura desses espaços para que a gente possa também compartilhar as questões ali da atuação do Supremo com a mão na massa em relação à gestão de precedentes, à repercussão geral e à inteligência artificial. Acho que vai ser um café bastante proveitoso. Acredito que a gente vai ter trocas muito ricas aqui também. O Paulo tem experiência lá do STJ, a gente vai aprofundar esse ponto, mas a gente já se encontrou aí na gestão de precedentes, né, Paulo? Sim, passamos por um momento, né, interessante ali de realmente de crescimento e amadurecimento institucional do STJ para o gerenciamento de precedentes, né? A gente teve o privilégio aí de praticamente começar do zero ali, né, a parte do gerenciamento dos precedentes do STJ, e hoje está essa grande, né, equipe, esse grande núcleo. Hoje, coincidentemente, eu passei lá para dar um oi pro Marcelo, eu estranhei, falei, nossa, né, tá gigante lá o núcleo, né, várias salas, muitas pessoas, né, e essa feliz de ver essa expansão, né, do núcleo, né, e começou pouquíssimas pessoas, né? Um espaço pequenininho, né? E hoje realmente é um núcleo extremamente importante para o STJ e para a Justiça, né? E pouco, né, conhecido assim dizendo, né, o seu funcionamento, né? Porque acaba que sendo um trabalho silencioso, não é um trabalho regulado pelo CPC isso, né? Então acaba que fica um trabalho um pouco silencioso no mundo do direito, mas de extrema importância, tá? Então, agradeço aqui aos que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar futuramente aqui, e agradeço mais uma vez a Aline. E eu queria começar aqui com as perguntinhas, né, de início, perguntar como é que é a relação da Aline, né, com o cafezinho e com o STJ, né, que é o nome do nosso podcast, né, Cafezinho no STJ. Então eu sempre pergunto, né, para os convidados qual é a relação dele com o cafezinho, né, que nos acompanha, e a relação do convidado com o STJ, tá? Então, Aline, fica à vontade para comentar a sua relação com ambos, né, com o cafezinho e com o STJ. Então, a oportunidade de dizer
do nosso encontro, né? As pessoas se encontram e surgem as amizades, surgem relações de trabalho, network que a gente faz. Então, a gente se encontrou no STJ, enquanto eu estava no núcleo, né? Fazia parte do antigo núcleo de repercussão geral, recursos repetitivos ainda. E o Paulo constituía a equipe de assessoria do ministro Paulo de Tarso Severino, que foi esse grande expoente dentro da construção da cultura de precedentes. Então, a minha relação aqui com o cafezinho e também com o STJ tem muito a ver com esse período que eu fui acolhida, muito bem acolhida naquela casa, no Superior Tribunal de Justiça. Estive por 6 anos no núcleo de repercussão geral, no núcleo de repercussão geral e recursos repetitivos, que depois se tornou o núcleo de gerenciamento de precedentes no STJ, hoje núcleo de gerenciamento de precedentes e ações coletivas. E a nossa relação aqui com o cafezinho tem a ver também com a associação, que é muito rica e muito favorece esse nosso estudo em relação ao processo, que é a Associação Brasiliense de Direito Processual Civil, que nós dois participamos e temos aí vários encontros, vários momentos de poder também estudar em profundidade temas específicos relevantes quanto ao processo constitucional, ao processo civil e a atuação das cortes supremas, né, o STJ, o Supremo Tribunal Federal. E a gente vem aí trocando figurinha, né, Paulo, em relação a vários pontos importantes. Sei que o Paulo vai, por exemplo, ter aí uma participação relevante no Congresso, nas jornadas que nós vamos ter agora em setembro, vai falar sobre súmulas, vai falar sobre precedentes também. Então, é sempre uma troca muito rica. Nosso contato aqui, então, tá dentro dessa história. E aí eu quero aproveitar para dizer da importância do ministro Paulo de Tarso Sanseverino para a história, para a cultura de precedentes e para a gestão de precedentes no Brasil, né? O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que presidiu ainda Comissão Especial de Ministros, que começou como uma comissão que não era permanente e depois se transformou na Comissão Gestora de Precedentes, e daí ela irradiou, né, uma luz que trouxe para o CNJ a ideia até de todos os tribunais do país terem também comissões gestoras de precedentes, todos os tribunais de justiça e tribunais regionais federais terem as comissões de precedentes também. Só o Supremo que eu acho que não tem, porque tem aí uma formatação um pouquinho diferente, a gente vai falar disso. O Supremo, quem conduz, quem traz as orientações, quem determina ali quais serão os vetores de atuação é o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, hoje o ministro Luiz Roberto Barroso. Então, a nossa história envolve também a história de precedentes, olha que legal. Com certeza. E que ano que você é servidora do quadro do Supremo, não é isso? Eu sou do Supremo, comecei a trabalhar com precedentes, vai entregar a idade, tudo? Sim, comecei a trabalhar com precedentes na gestão do ministro Brito na presidência, em 2012, vou até falar um pouquinho sobre isso, porque a gente teve ali um ponto importante dentro da gestão de precedentes. Depois fiquei na gestão do ministro Joaquim Barbosa. E quando houve a troca da gestão, na gestão seguinte, daí eu fui para o STJ compor o então Núcleo de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos, em que a gente começou com uma coordenadoria dentro desse núcleo, trabalhando propriamente com a gestão de precedentes, né, que você já até citou, era coordenada e capitaneada pelo Marcelo Marchiori, muito conhecido dentro dessa temática de gestão de precedentes, meu ex-chefe, grande amigo. Nós fizemos aí uma parceria de muitos anos e continuamos amigos, enfim. E nós dois temos muito esse valor mesmo, né, do sistema de justiça e de trabalhar com precedentes para a melhoria do sistema de justiça. Então, tem muitos anos, viu, Paulo? Foi que ano que você foi para o Eu tenho essa curiosidade. Foi que ano que você Eu foi fui para o STJ em 2014 e permaneci por 6 anos na STJ. Em 2020, retornei ao Supremo para compor a equipe da então, né, que foi criada a Secretaria de Gestão de Precedentes na gestão do ministro
Luiz Fux. Retornei na gestão do ministro Luiz Fux, então como coordenadora de jurisprudência dentro da Secretaria de Gestão de Precedentes, e logo em seguida tive o convite e durante a gestão da ministra Rosa Weber fui secretária de Gestão de Precedentes, estive à frente da secretaria, atualmente sou adjunta, como você adiantou aí no início da nossa conversa. Ótimo. E então a gente entrou no mesmo ano, porque eu comecei lá no gabinete do ministro Severino em 2014 também, né? Olha só. Então coincidiu aí essas datas aí. Eu entrei em outubro de 2014, né? E aí eu fui descobrindo, né, esse envolvimento do ministro com a gestão de precedentes. Eu falei, ministro, eu estou aqui, eu gosto do tema, o que se eu precisar, eu estou aqui. Tanto é que eu sempre, né, acompanhava a Aline, sempre acompanhava o Marcelo nas visitas assim que eles faziam no gabinete, sempre estava curioso ali em saber como é que as coisas estavam se desenvolvendo. E mal sabia que a gente estava fazendo história ali, né? Ele estava ali no momento, quase que no marco zero ali, né, do gerenciamento específico ali dos precedentes do STJ, com realmente a ideia do ministro de criar uma comissão gestora, né? Esse foi o grande destaque dele, a partir da experiência dele com o gerenciamento de precedentes na segunda sessão, né? Com o trabalho que já tinha sido desenvolvido inicialmente pelo ministro Benetti, então Isso, ele dona André. seguiu, isso, exatamente. Então ele seguiu ali com a aposentadoria do ministro Benetti, ele seguiu ali os passos, assim dizendo, do gerenciamento do ministro Benetti, que é oriundo do Tribunal de Justiça de São Paulo, o tribunal, né, mais volumoso do Brasil, que mais encaminha processo para o STJ. E para o Então, céu. essa expertise também, né? Então, essa expertise aí, desenvolvida a partir da segunda sessão, com gerenciamento de precedentes, tinha o NURER da segunda sessão, né? E isso foi um laboratório, assim dizendo, para expandir de modo integral para o tribunal e depois expandir de modo integral para toda a justiça brasileira, como você bem colocou, que virou realmente a orientação a partir do Conselho Nacional de Justiça, né? E deixa eu te perguntar, aí com o cafezinho, você tem alguma relação? Você toma cafezinho, você toma com açúcar, sem açúcar? Eu adoro café, acho que eu sou quase viciada, estou até repensando a minha relação com café. Eu tomo café puro, e no Supremo é irresistível, porque você está trabalhando e vem aquele cafezinho com cheiro, o pessoal passa servindo café, então acho que foi o Supremo que me deixou ainda mais apaixonado por café. Então é um assunto. Se estivéssemos marcado na cafeteria nova que tem lá, poderia funcionar muito bem também. Fica a dica para os próximos. Sim, sim, você já foi? Eu estou curioso para ir. Ainda não fui. Até pensei nessa ideia, mas achei que talvez fosse muito lotado. Ah, é boa ideia, eu não tinha pensado nisso, não. Fazer cafezinho, né, ao vivo ali mesmo, né? Posso pensar nisso aí, de fazer uma programação lá, né? Eu tô curioso para conhecer. O nome é Casa de Chá, não é isso? Isso. Acho que é. Que, Vamos que conhecer ideia genial, né, de colocar primeiro e avaliar. que ideia genial de colocar um cafezinho ali, né? Muito bom mesmo. Bom, boa ideia ali. Bom saber mais de você, né? A ideia que é essa, né? A gente conhecer um pouquinho mais, né? Da entrevistada, no caso, né? Saber qual é a relação dela com o cafezinho e saber qual é a relação dela com a STJ. E eu ali temos essa compatibilidade de ingressarmos no mesmo ano, em 2014, e acompanharmos ali, né, o desenvolvimento do núcleo de gerenciamento de precedentes. Hoje, no gerenciamento de precedentes de ações coletivas, ali no ficou de 2014 até 6 anos após, né? Até 2020. Depois voltou para o Supremo, eu fiquei até 2023. Então a gente acompanhou plenamente aí o desenvolvimento da gestão de precedentes. E ela, além da experiência de precedentes do STJ, tem a experiência também acumulada de gerenciamento de precedentes no Supremo, né? E é esse o objetivo da nossa conversa aqui hoje, né? Saber como nasceu o gerenciamento de precedentes no Supremo, né? Porque a gente adiantou um pouquinho aqui como nasceu no STJ, né? Pela iniciativa do ministro Severino, com a experiência da segunda sessão, foi uma espécie de laboratório que houve uma expansão e o núcleo realmente se expandiu.
Mas também tenho curiosidade de saber como surgiu o núcleo de gerenciamento, assim dizendo, o gerenciamento de precedentes no Supremo, porque a repercussão geral, né, exigiu muitas coisas do Supremo, né? E a repercussão geral nasceu em 2004, foi regulamentado em 2006 pela lei, 2007 regimento interno. E aí, mas ok, são planos legais, normativos, mas como se deu ali o gerenciamento propriamente dito no Supremo, né? Aí minha curiosidade para a Lima. Muito bem. Excelente pergunta. Acho que a gente pode iniciar dizendo que o gerenciamento de precedentes, ele envolve tanto ações administrativas, de estruturas, de organizações, quanto também ações e atividade jurisdicional propriamente dita. E o Supremo Tribunal Federal, a partir ali da emenda à Constituição, né, que colocou esse novo filtro, esse novo requisito e essa nova técnica de julgamento, que é a repercussão geral, para funcionar, então, pela emenda 45, que foi a reforma do Judiciário, possibilitou, né, que o Supremo tivesse esse novo olhar em que ele vai qualificar ali o que vai ser julgado pelo Supremo das questões constitucionais. E como você adiantou, a gente teve que esperar entre 2004, quando veio a emenda, até a regulamentação, e a regulamentação no regimento interno, a gente teve a regulamentação legal, mas mesmo assim foi necessário ter uma regulamentação no regimento interno, a emenda ao regimento interno número 21 de 2007. A partir do dia 3 de maio começamos a trabalhar com a repercussão geral. E como fazer isso funcionar? O Supremo ele iniciou trabalhando muito com questões de ordem, então muitas questões eram levadas a julgamento mesmo, questões para definições práticas de como iria funcionar. E até trouxe aqui alguns exemplos de questões de ordem que podem ser consultadas na página do Supremo. A gente tem uma aba repercussão geral, principais serviços, mais links com as principais questões de ordem que foram enfrentadas e definidas pelo Supremo para o início do trabalho com a repercussão geral. Então, eu cito aqui a questão de ordem no AI 664567, 664567, de relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, bem no iniciozinho mesmo do trabalho, em junho de 2007, em que ficou definido, por exemplo, que a repercussão geral ela ia ser apreciada também em processos criminais. Veja que importante isso para a atuação e para o trabalho com a repercussão geral. E também disse que esse requisito ia ser aferido exatamente a partir da data que eu citei, em que houve a publicação da emenda ao regimento interno número 21, que é 3 de maio de 2007. Então, veja, alguns aspectos práticos importantíssimos para o funcionamento da repercussão geral foram tratados em questões de ordem e, como você mesma adiantou, em regulamentações do regimento interno. Eu cito ainda outra questão de ordem, a questão de ordem no AI 760-358, AI 760-358, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, à época, presidente da Corte, né, que a gente está em 2009, já adiantei um pouquinho o passo aqui das questões de ordem, em que ele estabeleceu o seguinte, que iam ser inadmitidos também os agravos de instrumento que, quando a questão tratada no recurso extraordinário já tivesse um tema de repercussão geral, fosse correlata, né, fosse idêntica a uma questão já tratada em um tema de repercussão geral. Então, a gente teve aí algumas questões de ordem super relevantes, depois podem ser consultadas no site do Supremo Tribunal Federal, em que o Supremo estabeleceu como seria feita, né, a organização, questão de aplicação para os casos anteriores à repercussão geral, se iria aplicar ou não, baixa origem, né, todo esse sistema de como ia funcionar. E, além disso, a gente teve também uma estruturação interna administrativa. A gente teve, até quando eu estive na presidência do ministro Aires Brito, eu estava na coordenação do denominado Núcleo de Apoio à Repercussão Geral à época. Então, a gente teve uma estrutura que começou com a presidência, depois a gente teve a criação de um Núcleo de Apoio à Repercussão Geral à época. Eu falei que ia destacar, né, uma iniciativa até administrativa do Supremo e na época
do CNJ, né, que é o mesmo presidente, em 2012, que foi a criação dos núcleos de repercussão geral e recursos repetitivos, em 2012, pela Resolução 160, que foi uma atuação do Supremo, que não foi uma estruturação do Supremo, mas uma atuação importantíssima do Supremo e do CNJ para a organização de núcleos em todos os tribunais. Veja, aquela época, em 2012, Paulo, a gente tinha uma realidade que havia uma quantidade já razoável de temas, havia necessidade de uma organização, e quando a gente ia fazer contato com os tribunais, cada tribunal se organizava de uma maneira, tinha uma unidade dedicada, ou nem tinha uma unidade específica dedicada, ficava ali com a vice-presidência ou com a presidência. Isso dificultava muito solucionar problemas. Então, eu quero destacar essa iniciativa que eu acho muito relevante. E, caminhando aí na história, depois nós tivemos a Resolução 235 do CNJ, em que houve a criação dos núcleos de gerenciamento de precedentes, e na sequência a gente teve a criação da Secretaria de Precedentes no Supremo, que foi em 2020. Então, em 2020, a gente teve a criação da Secretaria de Precedentes no Supremo Tribunal Federal e do núcleo, e aí sim, de gerenciamento de precedentes, como temos em todos os tribunais no Supremo Tribunal Federal. E hoje, essa iniciativa que foi capitaneada à época, né, pelo ministro Luiz Fux, e o primeiro secretário de gestão de precedentes foi o Marcelo Marchiori, que estruturou a secretaria. Essa iniciativa de criação de uma secretaria de gestão de precedentes, ela já surtiu efeitos para outros tribunais. Hoje, o TST já tem uma secretaria de gestão de precedentes, a exemplo do que tem hoje o Supremo. Então, o Supremo Tribunal, ele caminhou com questões de ordem, com estruturação administrativa de unidades dedicadas à atuação com gestão de precedentes. Então, só para que você tenha uma ideia da evolução, quando eu trabalhei no núcleo de apoio à repercussão geral lá em 2012, nós tínhamos uma estrutura pequena, de 3 pessoas e mais um assessor da presidência, assessor especial, que orientava os nossos trabalhos. Agora, a Secretaria de Gestão de Precedentes conta com mais de 180 pessoas dedicadas ao trabalho do gerenciamento de precedentes, além de um trabalho de assessoria à presidência com admissibilidades e fluxos. Então, foi uma estrutura que cresceu. Você destacou muito bem. A gente teve uma evolução normativa importantíssima, que foi, em relação à repercussão geral, ampliada e robustecida com o CPC de 2015, porque o CPC de 2015 ele trouxe vários pontos de aceleração e também o sobrestamento em todo o país, né, a possibilidade do sobrestamento em todo o país em relação à repercussão geral. E, ao lado disso, nós tivemos também uma ampliação das estruturas administrativas que dão conta desse trabalho de que integração com os tribunais, de promoção da ampliação da cultura de precedentes e da atuação estratégica e de inteligência para identificação das grandes questões que devem pautar as condutas de todos nós brasileiros e que, portanto, devem ser decididas pelos tribunais de cúpula, pelos tribunais, as cortes supremas, como diria Michigiero e Marinoni, qualificadamente, vale dizer, com uma formação robusta, apontando para a sociedade qual foi a tese firmada e com efeitos para além daquele caso concreto. Por quê? Porque vai ter ali a observância para os demais casos idênticos. Então, acho que toda essa construção e todo esse caminhar, ele traz muito em valor para o sistema de justiça. Não sei como que você visualiza aí esse caminhar e essa história dos precedentes, mas eu acho que tem muito a contribuir, não somente o sistema de precedentes, tem várias iniciativas importantes, mas o sistema de precedentes tem muito a contribuir e a gestão de precedentes propriamente dita. Porque, veja, a construção de sentidos da Constituição hoje, ela conta com essa definição pelo Supremo Tribunal Federal, mas conta também com um trabalho sofisticado de atuação de todos os magistrados e magistradas do país, seja em tribunal, seja em primeiro grau, para
verificar se é o caso de aplicação, se é o caso de distinção, se é um caso de superação de precedentes, ao avaliar uma outra ação que vai chegar tratando de matéria idêntica ou semelhante. Então, o nosso trabalho, eu sou uma entusiasta verdadeiramente, o nosso trabalho, ele tem todo esse potencial. E aí eu quero trazer também o ministro Sanseverino, porque nos deixou precocemente, mas contribuiu enormemente para o sistema de precedentes. E eu me recordo que teve um período que o ministro Sanseverino, junto com a comissão gestora, visitou 15 tribunais do país fazendo palestras para ampliação da cultura de precedentes. E ele gostava muito nas palestras de dar o exemplo de dois servidores públicos que tinham direito a uma mesma gratificação e entravam na justiça, né, ingressavam com ações. Como pode um ter o direito concedido e o outro não? Então, é sobre isso que nós estamos falando, sobre isonomia, sobre o tratamento idêntico, o tratamento igualitário àqueles que estão sob as mesmas circunstâncias fáticas jurídicas. E também sobre previsibilidade, segurança jurídica e, por que não dizer também, uma razoável duração do processo. Porque uma vez definido o tema, nós vamos ter também, Paulo, uma aceleração em relação aos demais casos. Então, veja que eu sou um pouco apaixonada, mas é porque o tema é apaixonante mesmo. Sim, sim. Não, somos, né? E eu acompanhei também, assim, essa, essa difusão, né, desse trabalho, né, a importância desse trabalho que foi. E você falando aqui agora, né, dessa ordem cronológica dos fatos, né, que ocorreram, né, do Supremo, a partir da repercussão geral, da sua estruturação, não só regimental, mas a sua estruturação administrativa, julgadora, com questões de ordem. Eu percebo que o exemplo veio de cima para baixo. O Supremo foi realmente se estruturando com a repercussão geral e isso foi se espalhando, né, para os tribunais de origem também, né? É interessante esse movimento aí do Tribunal de Cúpula, né? Eu até brinco, quando a gente estava no STJ, a gente está no topo da montanha, né? Então a gente tem uma visão do todo e o Supremo é a mesma coisa, né? Com a visão do todo, a repercussão geral exigiu essa visão do topo da montanha, essa visão do todo, essa necessidade de comunicação qualificada, né? Para não ficar um diálogo entre, né, surdos e mudos, assim, porque para o processo chegar ao Supremo, na sua massividade, ele passou pela justiça de origem, né? Então, por que que a justiça de origem não se comunica com o Supremo, não se comunica com o STJ, né? Porque, no fim, são decisões do STJ, do Supremo, que vão pautar, né, o trabalho do juiz de origem, do tribunal de origem. Então, eu vejo isso como um grande marco mesmo da justiça brasileira, a partir da emenda constitucional 45, que é o pacto, né, republicano por uma justiça mais ágil, né, uma justiça mais eficiente, é o primeiro pacto republicano a respeito disso. Então, acho que alcançou, a repercussão geral, causou uma verdadeira revolução mesmo, né, na administração da justiça, não só do ponto de vista judicial, mas do ponto de vista administrativo, né? Você mencionou aí, tinham 3, 4 pessoas no início, hoje são quase 200, né? Então, a importância do gerenciamento, né, no Brasil hoje, né? Principalmente considerando essa massividade, esse volume, essa alta taxa de congestionamento que nós temos no Brasil hoje, né? Com mais de 80 milhões de ações, né, em atividade, grande maioria em execução, claro, mas são 80 milhões de ações. Como gerenciar isso, né? E muito possivelmente são ações com o mesmo pedido e causa de pedir, né? E como tratar isso, né? Então, esse trabalho que você narrou aí, eu fiquei aqui pensando alto no impacto que isso teve na nossa jurisdição, né? Seja no STJ, a partir de um trabalho desenvolvido, como você bem falou, pelo ministro Severino, que realmente se dedicou,
né? Ele teve a preocupação de ir aos tribunais, né? Ele poderia muito bem ficar no conforto do STJ, ficar recebendo os tribunais de origem lá. E não, ele fez né, a questão, teve a sabedoria de levar o conhecimento do STJ para os tribunais de origem e visitar visitas técnicas em cada tribunal de origem, realmente para difundir essa ideia do gerenciamento. Porque sem gerenciamento, a gente não caminha bem, né? Porque os tribunais de origem vão só ficar remetendo o processo para o STJ sem a comunicação devida, e aí depois que o STJ recebe os processos, ele tem que se virar. Por que que a gente não se comunica antes sobre isso? Avisa, né? Como teve, né? Assim que começou o gerenciamento efetivo, esse diálogo institucional entre os tribunais de origem. Olha, vou remeter para vocês tal questão. É o caso clássico que o ministro conta, né? Contava ali das palestras do Credit Scoring, né? Que ele descobriu o entusiasmo dele pelo gerenciamento de precedentes a partir de um caso que ele foi avisado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que é o Credit Scoring, que virou tema, que virou súmula, que virou a primeira audiência pública do STJ. Né? O Tribunal de Justiça ligou para ele, do Rio Grande do Sul, e falou: ministro, o senhor tem no seu gabinete 2, 3 casos representativos da controvérsia que representam centenas, milhares aqui no Rio Grande do Sul. O senhor poderia afetar para que a gente possa ter um posicionamento? Aí, claro, mas como é que você descobriu isso? Ele, pesquisando aqui. Aí ele falou: nossa, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem um trabalho de inteligência melhor do que o próprio STJ. E aí teve o destravamento realmente dessa percepção de que o STJ precisava realmente aprimorar a sua técnica de gerenciamento, porque ele não estava fazendo o trabalho e que o Tribunal de Justiça acabou fazendo, que é gerenciar, identificar e depois sugerir para afetação, que hoje muito bem o núcleo de gerenciamento de precedentes do STJ faz, né? A maioria das afetações hoje do STJ decorrem justamente do trabalho de gerenciamento que é feito pelo núcleo de gerenciamento de precedentes e ações coletivas do STJ, né? Então você contando aí, passou um filme aqui na minha cabeça realmente de tantas coisas que aconteceram na nossa justiça, né? Em pouco tempo, né? Pode-se dizer aí que menos de 20 anos, né? 2004 para cá, que é a emenda constitucional 45, que provocou toda essa transformação realmente da nossa justiça. Não só no aspecto legal, normativo, mas no aspecto institucional, de diálogo e principalmente de gerenciamento. É porque a gente precisa realmente ter núcleos de gerenciamento. Embora faça um trabalho silencioso, né? Sempre quando eu vou dar aula, né, de precedentes ou alguma coisa, eu falo: pessoal, vocês sabem o que significa sigla no GEPNAC? Aí a resposta é silenciosa. Não, não sabemos. Eu falei: poxa, isso eu dando aula para pós-graduação, tá? Não é para alunos de graduação, dando aula para pós-graduação. Eu pergunto, a primeira pergunta que eu faço: o que que significa essa sigla? Aí eu escrevo no GEPNAC. Raramente alguém responde que sabe. Então, a gente precisa realmente difundir esse trabalho interessante que a nossa justiça tem feito com bastante cuidado, com bastante inteligência e que desenvolveu bastante ao longo desses 20 anos, né? Praticamente, né? A Aline contou aqui realmente o avançar dessa estruturação do Supremo para a sua preocupação com o gerenciamento da repercussão geral, né? E temos bons resultados disso, né, Aline? Se eu quiser comentar aí estatisticamente, né, eu sei que o Supremo baixou consideravelmente aí o seu acervo, principalmente o acervo recursal, mas eu deixo para você comentar, né? A gente comentou aqui do passado, como chegou, né? E aí, se você quiser comentar como está o presente hoje, de forma estatística, você pode complementar aí para que o pessoal perceba a importância desse trabalho que é silencioso, mas é fundamental para o desenvolvimento e gerenciamento da nossa justiça. Não, excelente. Eu vou trazer uma pitada de estatística e um pouquinho de spoilers de um artigo que escrevi com um amigo que fala exatamente dessa história, mas realçando muito o caráter de guarda da Constituição do Supremo Tribunal Federal no controle de constitucionalidade difuso. Então, no controle de constitucionalidade, no recurso extraordinário, em que a gente
contou a história da repercussão geral e como ela revisitou o valor constitucional do recurso extraordinário. Porque, veja, antes o recurso extraordinário chegava ao Supremo e quantas fossem as controvérsias, as ações a respeito daquele caso, teriam que ser julgadas pelo Supremo, uma a uma, mesmo que a questão jurídica fosse idêntica. Então, isso contribui para o papel de Corte Constitucional do Supremo Tribunal Federal? O Supremo tem que trazer a interpretação constitucional, dizer o que pensa sobre aquela questão jurídica que é constitucional. Mas ele precisa fazer isso 10 mil vezes, 20 mil vezes, 30 mil vezes, caso tenhamos tantas ações assim na justiça. Então, com a repercussão geral, o Supremo conseguiu imprimir racionalidade nesse trabalho e resgatou o valor constitucional da repercussão geral. E eu escrevi um artigo com o Júlio Sisson, que é um amigo também, e hoje está à frente do núcleo de gerenciamento de precedentes do Supremo Tribunal Federal, esteve conosco no STJ, falando disso. Agora, sim, o que isso refletiu em números? Eu gosto de dizer que o efeito principal é essa racionalidade, isonomia, trazer aí eficiência para o sistema de justiça. Isso é o principal. E como efeito, a gente tem os números. Em termos de números, Paulo, agora que é o momento uau do nosso papo. Vamos lá. Em termos de número, em 2006, ou seja, no ano anterior ao que o Supremo começou a trabalhar com a repercussão geral, o acervo do Supremo Tribunal Federal era de 150 mil processos. 130 mil, aproximadamente, só de recursais. Só dos recursos extraordinários e recursos, da época, era agravos de instrumento ainda, né? E hoje a gente tem aí os agravos, que são uma outra classe. Hoje, o Supremo Tribunal Federal fechou o primeiro semestre, e eu vou trazer esse dado do primeiro semestre, porque o próprio ministro Barroso anunciou no fechamento do primeiro semestre com o menor acervo histórico em 30 anos, com aproximadamente 22 mil recursos. Então, hoje a gente está com 23 mil, eu olhei, acho que é isso, mas subiu um pouquinho aí do recebimento de agosto, que a gente vai dar conta aí durante os meses, mas a gente teve essa diferença. Então, 13 mil recursais, nós saímos de aproximadamente 130 mil para 13 mil. Esse foi o efeito do trabalho. Lógico que, numa questão tão complexa quanto a litigiosidade, nós não podemos atribuir a um só fator a solução disso tudo. A gente tem fluxos de admissibilidade, a gente tem várias iniciativas para trazer, para imprimir eficiência no trabalho no Supremo Tribunal Federal. No entanto, nesse artigo que eu referi, que eu já vou fazer o spoiler e deixar também a sugestão depois para quem se interessar ler, a gente traz ali uma informação do STJ e do TST, que trabalham muito bem também, muito fortemente com a questão de trazer uma produtividade, né? Eu trabalho muito sério com o sistema de justiça, trabalha muito os processos que chegam também sobre a admissibilidade, mas que não tem um filtro barra, né, formação de precedentes igual ao da repercussão geral. Então, assim, a gente tem hoje, qual que é o cenário, né? A gente tem o repetitivo no STJ, tem a relevância, aguardando aí a regulamentação, que é a grande promessa, mas não tem um filtro barra uma forma de concentradamente criar os seus precedentes, e aí com todo o instrumental que tem a repercussão geral, que até ele traz ali a possibilidade do Supremo dizer sobre sua competência também dentro da repercussão geral, e aí racionalizar tanto quando ele reconhece a repercussão geral, quanto quando ele diz que não há repercussão geral. Então, o STJ trabalha muito bem, mas não experienciou essa redução de acervo, pelo contrário, tem ampliado o seu acervo, e o TST também, que não trabalha com a mesma lógica, né? A transcendência, ela vai muito no caso concreto.
Então, o TST, que tem trabalhado também muito fortemente, não experimentou o mesmo efeito em termos estatísticos. Então, levando em conta tudo isso, a gente tem aí a repercussão geral, sim, como um fator muito relevante para que o Supremo hoje tenha um acervo tão enxuto. O que a gente precisa mais, Paulo, para convencer são números, porque hoje a gente tem no Banco Nacional de Precedentes o que eu considero uma fotografia. Então, o CNJ realiza um trabalho importante de trazer esses dados dos processos que passam por sobrestamento. Vale dizer, aqueles casos em que o Supremo avisa a sociedade que julgará qualificadamente uma questão e, em razão disso, os processos sobre idêntica questão jurídica ficam paralisados até que o Supremo defina, enfim, até que seja possível aplicar o tema. Ocorre que os casos que não passaram por sobrestamento, que ingressam na justiça posteriormente, ou que por uma questão do controle ali não passaram por sobrestamentos, eles não vão ser contabilizados. Então, hoje a gente tem uma fotografia para a gente ter o efeito total assim, da aplicação da repercussão geral, a gente teria que saber todos os casos em que houve efetivamente a utilização de um tema de repercussão geral em decisão judicial final, seja em sentença, seja em acórdão, então, assim, procedência liminar do pedido. Então, a gente tem esse cenário, mas veja que os números, eles dizem muito e são muito impactantes, né? A gente saiu de um acervo de 150 mil para 22 mil e em recursais de 130 mil para 13 mil. Sim. Com meu trabalho de conclusão de curso foi justamente esse. Foi em 2008. Eu falei que a repercussão geral ia racionalizar a atividade jurisdicional do Supremo Tribunal Federal. Obviamente, em 2008 não tinha ainda nenhum dado, nenhuma informação concreta a respeito disso, né? Mas eu já apostava que sim, porque para mim não parecia racional, como você bem falou, o Supremo julgar a mesma coisa inúmeras vezes, né? Então, não, claro que isso decorre do nosso modelo, né, de jurisdição, o nosso duplo modelo de controle de constitucionalidade, né, concentrado, difuso. Nós nascemos com difuso, culturalmente com difuso, né, só a partir da Constituição de 88 que efetivamente nós utilizamos o controle concentrado. Então, houve realmente uma mudança cultural aí em relação ao acesso ao Supremo. O meio de acesso era o difuso, hoje não. Hoje o difuso, como você bem colocou, está bem reduzido e o Supremo hoje ele é bastante acionado no modelo concentrado, até pela ampliação do rol de legitimados, né? Então a gente tem uma transformação significativa no nosso modelo de constitucional, no nosso controle, né, de constitucionalidade. E não parecia realmente racional o Supremo ficar julgando né, com 11 ministros, né, julgando o Brasil inteiro mediante recurso extraordinário, sem uma triagem qualificada, sem um gerenciamento qualificado daquelas demandas que estavam sendo julgadas. Principalmente pelo efeito, né? Porque ele julgava o recurso extraordinário e aquele recurso extraordinário não tinha efeito a rigor para os demais casos. Isso. Por isso, era a jurisprudência pacífica do Supremo, da década de 30, 40, 50, que o decidido em controle difuso não se aplicava aos demais casos, né? Por isso, até que criaram a ideia da suspensão pelo Senado, né? Na Constituição de 1064. O Senado tinha competência para suspender a execução de uma lei, mas o Supremo não tinha, né? Então, até isso é uma evolução, né? Uma transformação do nosso sistema, né, de constitucionalidade do nosso sistema jurisdicional. E isso o Supremo conseguiu trabalhar muito bem a partir do gerenciamento da repercussão geral, nascida de 2004, regulamentada, como bem colocou a Aline, a partir de questões de ordem, a partir de regimento interno, lei 2006, regimento 2007. E isso realmente foi um avanço, né? Eu já conhecia esses números, né, dos 150 mil em 2006, hoje 22, 23 mil, e esse controle recursal, né? Hoje nós temos uma segurança daquilo que o Supremo decide. É isso que a Aline também comentou, né? Nós temos segurança do que o Supremo hoje decide. E é muito importante.
Eu sei que o Supremo também está sofrendo com HC, reclamação. Hoje em dia, né, o foco muda um pouquinho, né? É, e aí, trazendo um pouco do STJ, o STJ efetivamente está passando por aquilo que o Supremo estava passando em 2004, quando veio a repercussão geral, né? O Supremo quer a relevância, o STJ quer a relevância, né, para que alcance os mesmos resultados de racionalização que o Supremo alcançou em quase 20 anos de operação repercussão geral, aqui dizendo, né? Então é muito interessante esse desenvolvimento, por isso que eu digo, os exemplos estão vindo de cima para baixo, né? O Supremo está, seja na racionalização da repercussão geral, seja no plenário virtual, e isso vira exemplo, vira modelo, vira aprendizado institucional para os demais tribunais, né? O STJ quer aproveitar a relevância, como o Supremo aproveitou a repercussão geral. O STJ quer aproveitar o plenário virtual, como o Supremo aproveita para melhorar a sua prestação jurisdicional, né? Então, o Supremo, né, assim dizendo, é o nosso grande modelo, né, de racionalização da atividade jurisdicional. É muito importante o STJ, como você bem colocou, só tem um avanço de acervo, né? No ano passado, 460 mil distribuídos. Esse ano, a perspectiva é de mais de 500 mil distribuídos, né? 2035, continuar nessa linha, 2035 vai ser 1 milhão de processos distribuídos em um ano, né? É um dado divulgado pela própria presidência lá do STJ, a Missa Maria Teresa, falou que se continuar nessa projeção, 2035, 1 milhão de processos por ano, né? Hoje estamos em 460, o ano passado a perspectiva para esse ano é mais de 1 milhão, e o acervo do STJ só cresce, né? Como você colocou aqui, o do Supremo só diminuiu, o do STJ só aumentou. É bom diminuir mais um pouquinho, mas a gente já avançou consideravelmente. O do STJ, acho que com a relevância, a gente vai ter uma implementação aí bastante favorável para essa redução. O que que você acha? Sim, sim. Eu espero, né? Acho que é a última, acho que é a última esperança que nós temos aí para o STJ é a relevância, né? Com a aprendizagem institucional do Supremo para racionalizar a atividade do STJ, né? Porque o STJ estava fazendo a mesma coisa que o Supremo fazia antigamente, que é ficar carimbando a mesma resposta em cada processo. E o STJ tem que ficar fazendo a mesma coisa, basicamente na classe agravo em recurso especial, né? Ficar dizendo, olha, aqui é súmula 7, aqui tem que ficar carimbando a mesma coisa. Então não faz sentido isso. O STJ tem um acervo hoje de 300 mil processos, 330 hoje o acervo do STJ é 330. Tem um acervo desse de maioria de processos da classe agravo em recurso especial que trata-se de evidente inadmissão, né? Acho que contra dados, né? A gente gosta de trabalhar com dados, eu também gosto. Contra essa análise numérica, não há muito questionamento, né? Não é que o STJ queira travar o acesso. Ele quer, na verdade, racionalizar o acesso ao STJ. E é isso que o Supremo alcançou muito bem, como você colocou, com a racionalização a partir da repercussão geral, né? E aí, já entrando no segundo ponto nosso, aí vem a inteligência artificial, né? Aí eu te Sim. pergunto, curiosidade minha também. Como é que o Supremo começou com a inteligência artificial, né? Como é que foi a história, o desenvolvimento da inteligência artificial no Supremo e como ela está hoje, né? A inteligência artificial no Supremo, porque a inteligência artificial hoje é praticamente um requisito de quase toda conversa jurídica hoje, né? Todo mundo fala de inteligência artificial, né? Então eu queria saber de você como nasceu a inteligência artificial no Supremo, como ela se desenvolveu e como é que ela está hoje. Não, excelente. Acho que tem tudo a ver com o gerenciamento de precedentes. Hoje, as três inteligências artificiais que o Supremo dispõe nativamente estão aplicadas e funcionam dentro dos nossos fluxos de trabalho na Secretaria de Gestão de Precedentes. Então, eu me sinto confortável para conversar sobre isso. É um assunto de que eu gosto muito, o Paulo sabe disso. Então, o Supremo ele teve uma atuação que foi pioneira com inteligência artificial dentro do judiciário. Em 2018, o Supremo desenvolveu uma ferramenta de inteligência artificial denominada Victor, até em homenagem, né, ao ministro Victor Nunes Leal,
que também criou as súmulas, né? Um assunto que é caro para ambos também, mas não é objeto deste cafezinho, talvez um outro café. Então, o Victor, o que que ele faz, né? A primeira inteligência artificial do Supremo. Ele vai ler a petição de recurso extraordinário, né? Uma ferramenta que vai ler a petição de recurso extraordinário e vai inferir se existe correlação com algum tema de repercussão geral já criado. E aí eu gosto muito de associar cada inteligência artificial do Supremo a um verbo. Então, o Victor, eu associo ao verbo triar. Por quê? Porque ele vai apontar para o servidor se existe algum tema de repercussão geral e vai possibilitar que a gente faça triagem dentro daquele volume de processos que nós recebemos, se existe algum processo que deve ser encaminhado à origem, que talvez ali pelo momento da admissibilidade ou por uma dúvida se existiu uma distinção naquele caso, foi encaminhado ao Supremo, mas que se enquadra verdadeiramente no tema. Então, ali é possível que o Victor aponte e o servidor vai verificar, então isso é importantíssimo dizer, sempre há verificação humana e em todas as IAs do Supremo há a combinação de inteligência artificial e a com o que eu chamo de IH, de inteligência humana. O Victor vai apontar e o nosso servidor, magistrado, ele vai fazer a leitura do processo como um todo e vai verificar se aquele apontamento está correto ou não. Então, veja, é uma forma de otimizar o trabalho dentro dos nossos fluxos, né, na secretaria, em parceria com a presidência do Supremo Tribunal Federal. Então, o Victor foi o primeiro, em 2018, associado ao verbo triar. Na sequência, a gente teve duas iniciativas que foram realizadas internamente pelo Supremo, porque o Victor foi uma parceria do Supremo com a Universidade de Brasília. Então, diante dessa parceria institucional, foi criado o Victor. Na sequência, a gente tem duas outras iniciativas que são de desenvolvimento interno. A primeira delas é a RAFA 2030, que é a segunda IA que eu vou citar aqui. A RAFA 2030 ela foi criada para quê? Ela está associada ao verbo classificar. A RAFA 2030 ela foi criada para auxiliar nossos magistrados e servidores a fazer uma correlação com uma catalogação de signos globalmente conhecidos, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, que é uma agenda do bem que prevê que todos os povos e nações possam, até 2030, avançar. Então, ali a gente tem 17 objetivos, 17 pontos de melhoria, digamos assim. E veja, quando a gente classifica pelos ODSs da ONU, a gente vai fazer uma divulgação ampliada desses precedentes que ultrapassa os muros jurídicos, porque a gente tem ali questões relacionadas à energia limpa, questão ambiental, né? A questão da própria paz, justiça e instituições eficazes, que é o ODS 16, que está mais relacionado aí com o trabalho do judiciário. Então, qualquer pessoa é capaz de identificar aquele ícone que é globalmente conhecido e entender do que se trata. Não precisa ter conhecimento jurídico, não precisa ter formação jurídica. E aí a gente tem essa divulgação ampliada dos precedentes que é tão importante hoje para a vida em sociedade. Então, eu falei do Victor, verbo triar, em 2018. Em 2022, a gente teve a RAFA 2030 com o verbo classificar. E em 2023, na gestão da ministra Rosa, a gente lançou a Vitória. A Vitória é uma inteligência artificial que ela vai nos auxiliar com um outro verbo, super importante para a gestão de precedentes, que é o verbo identificar. A Vitória vai nos possibilitar conhecer o perfil da demanda dos processos que chegam ao Supremo Tribunal Federal. E sabendo esse perfil, o que a gente pode fazer? A gente pode dar um tratamento uniforme, seja para a criação de novos temas de repercussão geral, e aí a identificação de questões que se repetem, questões de massa, questões multitudinárias e que merecem um tratamento racional, seja para o tratamento em bloco e uniforme dentro dos nossos fluxos de admissibilidade.
Então, a Vitória, que não é transformação do Vitor, são duas ferramentas diferentes, também sempre me perguntam isso. Ela vai ajudar nessa identificação. A Vitória, ela vai ler umas de 4 peças, a escolha do usuário, ela vai ler ou o recurso extraordinário, ou o acórdão recorrido, ou o acórdão de embargos, ou ainda a decisão de admissibilidade, e vai fazer essa indicação, fazendo o quê? Agrupando. Então, ela vai me mostrar grupos de questões jurídicas que chegam ao Supremo Tribunal Federal. E tendo essa informação dos principais grupos, a gente pode deslocar os processos para o tratamento uniforme ou a criação de novos temas de repercussão geral, devolvendo os demais processos idênticos para os tribunais de origem. Então, veja, a Rafa e a Vitória trabalham com essa perspectiva de desenvolvimento interno, que já foi um avanço possibilitado pela primeira iniciativa, que foi o Victor, que foi uma parceria com a UNB. Então, cada um está em um ponto do nosso processo e auxilia o trabalho na Secretaria de Gestão de Precedentes e o trabalho do Supremo e, acredito eu, do próprio sistema de justiça, porque quando a gente imprime eficiência nesse trabalho, a gente possibilita também que esse contato direto com os demais tribunais e essa possibilidade de criação de novos temas, ela auxilia todas as instâncias, não só o Supremo Tribunal Federal. Então, a inteligência artificial hoje no Supremo, ela provê dados que otimizam a atuação dos magistrados e servidores. Eu gosto até de dizer que a inteligência artificial no Supremo Tribunal Federal, ela não é um 12º ministro. Não existe um juiz robô no Supremo Tribunal Federal que vai julgar os processos, que a inteligência artificial vai ser uma combinação de Alexa com um chat GPT que vai resolver todos os problemas. Não é isso. Ela vai otimizar pontos do nosso fluxo, trazendo de forma rápida e efetiva informações para que o servidor possa validar essas informações e, ao validar, utilizá-las para trabalhar dentro do fluxo de uma maneira melhor. Então, é isso que a gente busca, a eficiência dentro do sistema de justiça. Então, Paulo, a gente tem hoje nativamente essas 3 ferramentas. Você me fez uma outra pergunta, né? Do futuro, né? Do que nós vamos fazer. O ministro Luiz Roberto Barroso anunciou um chamamento público para as empresas, né? As Big Techs e todas as empresas que se habilitassem. E hoje o momento que nós estamos é desse chamamento público para o desenvolvimento de um sumarizador com o uso da IA generativa. Veja, todas essas IAs que eu citei antes, o Victor, a Rafa e a Vitória, elas são de uma geração mais tradicional de inteligência artificial. Hoje a gente tem as IAs generativas, como o ChatGPT, o Gemini, que são capazes de criar. Elas não vão somente fazer aquilo que a programação diz, faça isso e ela vai classificar, faça isso e ela vai apontar uma correlação de tema, faça isso e ela vai agrupar processos. Elas são capazes de criar e romperam a própria barreira da linguagem, que é algo tão humano, né? Pela linguagem nós estabelecemos as nossas normas, pela linguagem a gente estabelece contatos, pela linguagem a gente faz tantas coisas tão propriamente humanas. E hoje a inteligência artificial generativa, ela rompeu essa barreira da linguagem com o ChatGPT, e o próximo passo nosso será trabalhar aí com uma possibilidade de criação de texto, mas ainda assim buscando também essa validação humana, né? Então, a perspectiva que foi anunciada pelo ministro é essa, de trabalhar com uma IA generativa, mas também para validação humana, otimizando os fluxos que nós já temos hoje no Supremo Tribunal Federal. Ótimo, Aline, bem explicado, bem didático, né? Cada nome com verbo aí, né? Ficou bem claro, né? Eu confesso que eu tinha noção, mas eu não tinha esse conhecimento específico que você passou aqui, né? Que foi muito bem
conjugado com o verbo, né? Vitor, triar, Rafa, classificar e Vitória, identificar, né? Então, muito bem esclarecido. O Victor realmente vem de homenagem ao ministro Victor Nunes Leal, né? Grande expoente, né? Da década de 50. Ele foi um entusiasta também da tecnologia, já naquela época, pelo Supremo, né? Ele já queria realmente trazer pontos tecnológicos para o Supremo naquela época, trazendo técnicos dos Estados Unidos para identificar ministros da Suprema Corte vieram para o Brasil e ele tentou realmente avançar ali no trato. Vocês terem ideia, o Supremo ele não conseguia nem divulgar a sua própria jurisprudência naquela época, né? Por isso que o Victor Nunes também teve a ideia de criar as súmulas, né? Justamente para que o próprio tribunal conhecesse o que ele estava julgando, né? Porque era comum criar divergência, sendo que em pouco espaço de tempo eles já tinham decidido a mesma matéria, só que eles não tinham um repositório oficial sobre aquela decisão e aquilo ali permitia divergências futuras, né? E todo mundo ficava dependendo da sua própria memória. Então ele quis solidificar a memória do tribunal nas súmulas. Tanto é que eles criaram, hoje, o Supremo tem 736 súmulas, né? Registradas, simples, né? Mais de 400 foram criadas de 63 para 64. Em menos de um ano foram editadas mais de 400 súmulas, né? Então, que aquilo ali foi um trabalho histórico de resgate da jurisprudência do tribunal, realmente para que o tribunal conhecesse a própria decisão e conferisse divulgação, né, para o mundo jurídico das suas próprias decisões. E também uma forma de racionalizar a atividade do tribunal, né, para que, se já tem uma resposta em súmula, por que que nós vamos repetir o mesmo rito de julgamento, né? Era uma espécie de abreviamento do julgamento que ocorreu a partir do CPC 73, foi incorporado, virou poder do relator. Então, hoje nós temos o poder monocrático do relator com base em súmula. E isso nasceu a partir da iniciativa do ministro Victor Nunes Leal, né? Muito interessante. E aí eu pergunto para você se tem o Victor de identificação, tem a Rafa 2030, que é a Agenda 2030 da ONU, né? Eu conheci também, eu sou entusiasta também desse trabalho. Citei na minha dissertação de mestrado realmente a ODS 16, né, por uma eficiência da prestação jurisdicional. E aí eu pergunto, a Vitória, identificar, ela tem muita proximidade com Atos, né, que é do ministro Atos, homenagem, a inteligência artificial do STJ chama-se Atos, de homenagem ao ministro Atos Guzmão Carneiro. Foi o ministro Azevedo que batizou também. O Atos Guzmão Carneiro, um dos primeiros integrantes do tribunal, oriundo do Tribunal do Rio Grande do Sul, e era entusiasta dessa parte processual, do gerenciamento também, e o ministro Severino quis homenageá-lo, batizando a inteligência artificial do STJ de Atos Guzmão Carneiro, né? E aí eu te pergunto, tem relação, assim, de relação de objetivo entre a Vitória e o Atos, porque o Atos no STJ também funciona como identificação e agrupamento, né? Sim, é super interessante a sua pergunta e eu fico feliz aqui de poder contar essa história. A época que o Atos foi lançado, eu estava no STJ, conheço todo o trabalho do desenvolvimento, né, de toda a equipe. E o Atos, ele tem uma dinâmica de funcionamento muito parecida com a da Vitória. E até quero registrar o meu agradecimento, porque quando a gente foi fazer a ideação e eu tive a alegria de estar como uma das representantes negociais do projeto Vitória. Quando a gente foi idealizar, né, a Vitória, a gente contou muito com essa parceria também do STJ, que nos mostrou, trouxe ali informações relevantes. Então, a Vitória, ela tem ali uma semelhança verdadeiramente com o funcionamento do Atos e também ela bebeu também da fonte da experiência que nós tivemos com a Rafa 2030. Então, a gente, com a expertise que adquirimos, que também participei do projeto da Rafa 2030, também tive essa felicidade. Então, nós combinamos ali algumas estratégias, expertises, aprendizados institucionais da Rafa 2030, com também aprendizados institucionais que muito generosamente o STJ nos trouxe em cooperação.
em relação ao que o Atos faz. Então, sim, poderia dizer que eles trabalham como primo-irmãos, só que o Atos com uma maturidade maior, porque foi lançado há mais tempo, então a Vitória hoje tem pouco mais de um ano de funcionamento, né? Foi lançado em maio de 2023, e o Atos com mais tempo de funcionamento. Eu não vou me recordar bem certinho a data que eu estava no STJ na época que estava no desenvolvimento do Atos, mas me recordo bem da história que você trouxe, que o ministro deu o nome, e aí é interessante porque eu não falei do nome do Victor, não falei dos dois outros nomes, né, da Rafa 2030 nem da Vitória, então vou aproveitar a oportunidade. A Rafa 2030 é uma sigla, né, agora eu vou ter que acertar a sigla. Redes artificiais focadas na Agenda 2030, e a Vitória foi uma escolha da ministra Rosa Weber, que era presidente à época, do nome Vitória. Mas eu nunca perguntei exatamente por que da escolha. E do Atos teve a escolha do ministro Sanseverino, que foi essa homenagem, né, ao ministro Atos, que foi também tão importante na história do STJ. Então, sim, podemos dizer que eles trabalham aí como primo-irmãos, viu, Paulo? Trabalham muito parecidos, só que o Atos está com uma maturidade institucional maior por ter mais tempo. É até interessante, a gente teve um workshop ontem da Vitória no Supremo Tribunal Federal. Eu participei como facilitadora, né, dessa oficina, para trazer também a experiência para os magistrados e servidores do Supremo Tribunal Federal de como atuar com a inteligência artificial. E eu acho isso super importante dizer, porque os profissionais do direito, eles podem sim se valer dessas ferramentas, mas tem que saber usar, saber que elas podem errar, saber que precisa dessa validação humana, dessa interferência humana para eventualmente dizer o que está correto, dizer o que não está correto, e como vai ser aproveitado esse dado. Então, a gente tem hoje no Supremo também essa parte de treinamentos de capacitação quanto às ferramentas de inteligência artificial. Eu mesma já participei como facilitadora de 5, acredito que são 5, já turmas em relação à capacitação com o uso de IA no Supremo, e que é tão valioso, porque, veja, a gente está conversando aqui como funcionam as IAs, mas a gente tem que treinar as pessoas a trabalhar com o IA. Não é só pensar que a IA vai fazer tudo e que não precisa ter uma revisão, ter uma validação e até uma contribuição, porque muitas vezes quando a gente começa a trabalhar com uma ferramenta que é entregue, aquela ferramenta, ela é uma primeira versão que precisa ser melhorada. Então, assim, é muito muito bom você trazer isso, e eu parabenizo o Superior Tribunal de Justiça. A ferramenta Atos eu conheço, é maravilhosa também, assim como as ferramentas do Supremo Tribunal Federal. E a gente tem uma parceria muito boa com o STJ. Sim, sim. Eu não tive o privilégio. Eu já trabalhei no TST, já trabalhei no STJ, só não concluí meu currículo com o Supremo ainda, né? Isso, talvez um dia. Mas eu realmente acho que essa comunicação institucional entre os tribunais é extremamente necessária. Não só essa proximidade geográfica ali, né? Que eles são coladinhos, né? TST, STJ e Supremo, mas acho que precisa ter essa aproximação institucional realmente para divulgar as boas práticas, né? Como eles falavam. Temos que divulgar as boas práticas, né? E o Supremo tem excelentes boas práticas, como você narrou aqui, logicamente. O STJ tem boas práticas, o TST também tem boas práticas, e isso precisa, né, fazer parte de um diálogo. E aproveito aqui para fazer a divulgação, né, do encontro nacional que vai ocorrer no TST, não é isso? Sim. A gente vai ter agora nos dias 9 e 10 de setembro o 6º encontro nacional sobre precedentes qualificados. Veja que salto nós demos, né? Temos investido muito também nessa aproximação institucional, nesse trabalho colaborativo e na capacitação. Então, a gente vai ter esse momento em que teremos aí a participação de todos aqueles que, né, desejarem se inscrever. As inscrições estão abertas, tem banner na página inicial do Supremo Tribunal Federal, tem notícia também com uma página dedicada no TST, e é também uma parceria com o STJ. Então, nos dias 9
e 10 de setembro teremos o 6º Encontro Nacional sobre Precedentes Qualificados. E aqui vamos falar muito, sabe de quê, Paulo? Cooperação. A cooperação como esse grande ponto de contribuição para que o sistema de precedentes verdadeiramente possa evoluir ainda mais. Então, o mote do próximo encontro é a cooperação institucional. Vai ser fantástico. Aguardamos todos vocês que acompanhem o cafezinho no STJ, que possam também estar conosco na sede do TST pela primeira vez. Pela primeira vez, a gente traz também a parceria do TST, o evento, desde 2020. É uma parceria entre STJ e Supremo, já era promovido anteriormente pela STJ, depois a gente associou a parceria STJ e Supremo e agora a gente ampliou, robusteceu essa parceria, trazendo também o TST para esses sistemas de precedentes. Então vai ser muito bacana quem puder estar conosco lá. Acredito que vai ter valiosas contribuições, a gente vai ter grandes professores, palestras incríveis, não percam. Exatamente. Feita a divulgação, né? Eu acho importante, porque esses encontros justamente nascem da cultura de cooperação, não só pelo tema em si, mas pela cultura de cooperação que existe hoje em todos os tribunais, né, do Brasil. Existe uma comunicação, né, entre os tribunais de origem, o STJ, o Supremo. Os tribunais de origem não simplesmente julgam e remetem processos aleatoriamente. Não. Além da incumbência legal de poder selecionar os recursos representativos a controvérsias, que é um trabalho extremamente importante, né, de selecionar, eles, além de criar os próprios precedentes, assim dizendo, qualificados, né, com IRDR, IAC, edição de súmula, né, os tribunais podem fazer selecionar os representativos da controvérsia, que a gente chama o RRC, né, os recursos representativos da controvérsia. Só que isso não ocorre de forma fechada. Existe um diálogo, né, administrativo, institucional, para que isso ocorra da melhor maneira, né? Então é preciso que os jurisdicionados, os advogados, desmistifiquem alguns mitos, né? O mito, por exemplo, da inteligência artificial que decide, o mito de que os tribunais não se comunicam. Então, é preciso desmistificar alguns pontos, né? E essa conversa nossa aqui é oportuna justamente para isso, né? Para desmistificar alguns pontos que existem. Constantemente eu sou questionado, você deve ser, que inteligência artificial decide, né? Então, essa é uma pergunta muito recorrente e acho que tem que desmistificar isso. O que existe no STJ basicamente é a automação do processo decisório. Não existe inteligência artificial decidindo, tá? O que existe é a automação do processo decisório que nasceu mais fortemente a partir da presidência do ministro Noronha, que intensificou esse trabalho de automação do processo decisório no Supremo, que foi a partir do trabalho de gestão da presidência do ministro Noronha que veio justamente o Vitor. Você falou de workshop. Eu participei do workshop que projetou a inteligência artificial do STJ, né? Então, foi uma semana de imersão lá no STJ, de workshop, assim, para descobrir qual era o modelo ideal de inteligência para o STJ, né? E no primeiro momento, a gente descobriu qual era a necessidade do STJ, né? Eu falei, olha, o STJ não conhece seu acervo. Primeira coisa que eu falei para todo mundo lá, o STJ não conhece o seu acervo. O STJ tem números, mas ele não tem informações qualificadas. Isso aí fica a cargo de um trabalho aleatório de cada gabinete. Isso está errado, né? Então, essa foi a minha primeira contribuição, assim dizer, no workshop. E aí, as áreas estratégicas do tribunal realmente falou, poxa, a gente não conhece o próprio assunto que a gente recebe? Sim, porque o assunto que está lá classificado não necessariamente corresponde à matéria do recurso especial, né? Tanto é que lá no gabinete de Missa Severino eu tinha uma triagem qualificada para a identificação das matérias realmente de repercussão. Aquilo que estava acontecendo no Brasil, eu mapeava. Ao invés de registrar só números, eu registrava a qualificação das matérias que entravam. Então, eu sabia o que estava acontecendo no Brasil inteiro no direito privado, a partir de uma triagem qualificada. E foi isso que eu sugeri, realmente, nesse workshop.
e até criaram um nome, né, que virou o nome Sócrates, né, primeiramente, justamente para que conheças-te a ti mesmo, né? Eu sugeri à época Atos, porque já tinha o Vitor. Eu fiquei voto vencido na sugestão do nome, mas depois eu contei para o ministro Severino, falei que seria justa homenagem ao ministro Atos, né? E ele depois conseguiu batizar ali também de Atos. Mas, paralelamente, existe, né, no STJ tanto o Sócrates, com uma função específica lá, e existe o Atos com outra função específica perante o núcleo de gerenciamento de precedentes e ações coletivas hoje, né? Então, o que existe realmente é uma automação do processo decisório. Aquelas decisões a rigor padronizadas da presidência, elas são padronizadas porque existe um padrão decisório. Não é porque um robô assim decidiu, né? Então, eu acho que há muito equívoco em relação ao funcionamento dos tribunais superiores, STJ, STF, principalmente. E nós, como estudiosos, praticantes, né, do dia a dia dos tribunais superiores, podemos ajudar a desmistificar esses grandes mitos, né, que acabam até dificultando a compreensão do funcionamento do STJ e do Supremo Tribunal Federal. Não, fantástico. Eu acho importante mesmo trazer essas informações de uma forma clara e, como você disse, esses pedidos de informação, eles chegam para o Supremo. Então, num momento como esse, que a gente pode divulgar de maneira mais ampla, a gente até previne, né, que a pessoa tenha que entrar com um pedido específico, já fica sabendo em primeira mão o funcionamento e sabendo que não existe hoje uma inteligência artificial que vai julgar o processo no STF. Não é isso, não é sobre isso que nós estamos falando, né? É super Exatamente. importante. E Estamos até quero. falando. Ah, pode falar. Não, eu ia falar que nós estamos falando de inteligência humana, como ele falou. Isso, a gente está falando de potencializar, aumentar a produtividade, trazendo informações que a inteligência artificial pode nos prover de forma mais rápida, mais efetiva, mais organizada e padronizada, sempre supervisionada. É isso. Pode complementar se queria falar alguma coisa. Não, eu ia dizer, mas eu vou deixar para o nosso próximo ponto. Eu vou esperar o spoiler para o nosso próximo ponto. Eu ia trazer uma questão aqui, mas acho que vai ficar melhor em relação às nossas próximas conversas que vamos ter aí, que a gente combinou antecipadamente alguns pontos para tratar. Pode, pode abrir aí, fica à vontade. Na verdade, assim, para dizer que hoje o Supremo, em cooperação com o STJ, também bebe da fonte do Atos, porque pelo Acordo de Cooperação número 5 de 2021, a gente tem a oportunidade de conhecer aquilo que ainda está no STJ, mas tem recurso extraordinário, e os agrupamentos do que vem, né, do que virá ainda para o Supremo. E aí poder também ter um olhar do que possivelmente poderá se tornar tema ou do que possivelmente poderá chegar ao Supremo Tribunal Federal. Mas uma atuação bem importante que eu acho por esse acordo é a redução daquelas zonas de penumbra de que fala o professor Marinoni, porque com essa atuação a gente tem a oportunidade de coordenadamente atuar em relação ao que tem recurso especial e também tem recurso extraordinário. Porque, veja, antes do CPC de 2015, por vezes, poderia acontecer do Supremo entender que uma questão é infraconstitucional, o STJ entender que a questão é constitucional, e essa aproximação entre as cortes, depois do CPC de 2015, principalmente também depois do acordo de cooperação, a gente tem ali uma atuação das equipes técnicas em que a gente aponta, né, em reuniões técnicas, sempre reforçando, os temas criados pelo Supremo, dizendo que a questão é infraconstitucional, ou seja, dizendo que a última palavra vai ser do STJ, e aí possibilitando que o STJ crie seus temas repetitivos e defina a interpretação em relação à legislação infraconstitucional federal. E no Supremo Tribunal Federal, a gente tem a oportunidade de criar temas conhecendo melhor também o que virá, né, qual que é o volume, qual que é o impacto daquilo que já está no STJ e
tem recurso extraordinário. Então, esse trabalho em cooperação é importantíssimo para a distribuição dinâmica das competências e para a redução do espaço dialogal entre as cortes. Então, hoje a gente trabalha aí de forma mais coordenada, digamos assim, e se valendo também da inteligência artificial, porque o Atos separa em grupos e a gente tem essa informação também. Não, excelente. É muito legal ver esse desenvolvimento, esse pleno desenvolvimento, né, do diálogo institucional, da cooperação entre o STJ, o Supremo, os tribunais de origem, né? Esse é o caminho aí, eu acho, para que possamos gerenciar esse grande acervo que existe no Brasil hoje, né, de forma racional, né? Com diálogo, com métodos eficazes, e com racionalidade. E essa racionalidade hoje que o Supremo alcançou e que eu espero que o STJ consiga alcançar aí, né? Não sei em quanto tempo, né? Vai demorar, claro, um tempo para se adaptar, para uma transformação, né? Mas acredito que o Supremo vai passar esse aprendizado institucional para o STJ e o STJ terá sabedoria ali de saber fazer uma boa condução desse perfil de corte, né? Ele é muito mais uma corte ali de revisão, assim dizendo, caso a caso, do que uma corte realmente definidora de precedentes e uma atividade prospectiva, olhando para frente. Ele ainda julga mais olhando para trás do que olhando para frente, né? E isso realmente ainda não é o modelo de STJ que pensamos e desejamos para uma racionalidade, tá? E eu quero já desde logo aqui agradecer a Aline por esse papo simpático, agradável que ela nos proporcionou hoje aqui, né? E quero saber se ela quer comentar, fazer alguma consideração final aqui em relação a esse nosso papo de hoje. Não, só agradecer mesmo. O Paulo é um amigo. Acho que a gente teve uma conversa super interessante, que vários aspectos relevantes para o trabalho com precedentes no Supremo Tribunal Federal e com reflexos no sistema de justiça. Eu acredito que trazer só uma fala final em relação à relevância no STJ, eu vejo com muito bons olhos, viu, Paulo? Eu acredito muito que o STJ também vai dar um salto em relação ao trabalho que já é desenvolvido hoje com os repetitivos. Acho que ele cresceu bastante com o trabalho com repetitivos e que vai ser impulsionado ainda mais com a relevância da questão no recurso especial. Então, eu sei que seria um papo para um outro cafezinho, mas só para dizer que eu acredito que o STJ tem sim condições de fazer também essa transição e trazer aí realmente as grandes questões, né? Poder realmente estabelecer sua agenda, dizer o que vai julgar qualificadamente e ter também um efeito quanto aos números, né? Que é tão desejado em relação ao seu acervo, tá certo? Quero agradecer mais uma vez e fico à disposição para outras oportunidades, a gente ter outros cafezinhos, quem sabe até marcando lá perto do Supremo, vamos ver. Sim, sim, eu achei brilhante a ideia, gostei, né, de fazer realmente um ao vivo lá nessa cafeteria ali, poxa, na cafeteria central ali na Praça dos Três Poderes, né? Olha que legal, né, fazer isso um dia. E sobre o respeito da reflexão geral, eu deixo aqui a indicação, tá? Eu já conversei com o Paulo Mendes aqui, tá? Sobre os principais legados que a repercussão geral pode deixar para a relevância, para o STJ. Ele, de forma didática, também listou 10 pontos aqui que podem ser aproveitados pelo STJ em relação ao aprendizado institucional do Supremo Tribunal Federal com a relevância, tá? Então, eu estou montando aqui uma biblioteca bem robusta aqui com pessoas incríveis para que a gente tenha um acesso realmente fácil, né? Eu acho que o formato podcast ele permite cada um escutar no seu tempo, na sua velocidade, né? Escutar mais de uma vez ou não. É, e temos esse contato com pessoas da fonte, né? Igual a Aline, está na fonte ali, fez parte da história, está fazendo parte da história. Então, eu acho muito importante, né? Termos esse conhecimento aí que muitas vezes não está nos livros, né? Eu falo, o processo civil hoje em Brasília é tão forte que acaba que
ele não está nos livros, é um conhecimento que é difícil você ter de forma condensada nos livros, né? A gente precisa realmente desse conhecimento aí que se passa quase que de forma silenciosa aí nos tribunais, né? STJ, Supremo. E o intuito é esse, né? Difundir o conhecimento, desmistificar alguns mitos que existem, né? Então, eu fico muito feliz com a presença da Aline aqui, é uma amiga realmente. Temos aí o Encontro Nacional, temos as jornadas lá em Curitiba, então temos alguns eventos aí aqui em Brasília, lá em Curitiba, para aprendermos mais ainda sobre o processo civil, tá bom? Muito obrigado, Aline. Eu que agradeço. Então Boa tá, noite, obrigada. boa noite, tchau, tchau.